Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar na história do livro de Atos. E olha, essa é uma história sobre um movimento que simplesmente não dava para parar. Uma ideia que explodiu e que ninguém conseguiu conter. Sabe aquela sensação quando uma série ou um livro incrível acaba? A gente fica pensando, e agora? O que acontece depois? Pois é, o livro de Atos é basicamente a resposta para essa pergunta, só que aplicada à história de Jesus. É a temporada 2, por assim dizer. Olha só que interessante. Muita gente não sabe, mas Atos é, na verdade, o volume 2 de uma obra só. Isso mesmo. O mesmo autor, um cara chamado Lucas, escreveu o Evangelho, que leva o nome dele, e depois escreveu Atos. E essa comparação aqui na tela deixa tudo bem claro. O Evangelho mostra o que Jesus começou a fazer e ensinar. Já o livro de Atos mostra como Jesus continuou esse trabalho. Sabe? Só que agora, através do Espírito Santo e dos seus seguidores. É a continuação da história. E é por isso que esse livro é tão, mas tão importante. Pensa assim, Atos é a grande ponte que liga tudo no Novo Testamento. De um lado, a gente tem os evangelhos, com a vida de Jesus. Do outro lado, a gente tem as cartas, as epístolas, que foram escritas para as primeiras igrejas. Mas como é que a gente sai de um ponto e chega no outro? Como é que a história de um homem virou um movimento global? A resposta é Atos. É ele que mostra o como tudo aconteceu. E o mais legal é que, logo no comecinho do livro, o próprio Jesus dá o roteiro da história toda. É quase um spoiler do bem. Ele fala para os seguidores dele que eles serão testemunhas e desenha um mapa. Começando ali em Jerusalém, depois expandindo para a região em volta e daí até os confins da terra. Esse versículo é basicamente o índice do livro todo, a chave para entender a estrutura da narrativa. E não é que a história segue esse plano à risca. É exatamente isso. Uma expansão em 3 grandes atos. Primeiro, o ponto de partida, Jerusalém. Depois, a coisa se espalha para as regiões vizinhas, Judéia e Samaria. E, por fim, o grande salto, rumo ao mundo todo. Então, bora acompanhar essa jornada passo a passo. Então, vamos começar pelo começo. A faísca inicial, onde tudo pegou fogo, lá no coração do mundo judaico, a cidade de Jerusalém. E aí acontece uma coisa, uau, um evento super dramático chamado Pentecostes. O Espírito de Deus vem com tudo sobre os seguidores de Jesus, e a grande virada de chave é essa. A presença de Deus não ia mais ficar restrita a um templo de pedra. Agora, ela habitaria nas pessoas. A própria comunidade se torna um novo templo, um lugar vivo, pulsante. E o resultado disso é simplesmente explosivo. Sob a liderança do apóstolo Pedro, a coisa cresce numa velocidade absurda. Milhares de pessoas entram no movimento. E não era só número, não. Eles criam comunidades onde a generosidade é radical, as pessoas compartilhavam tudo. Mas é claro, né? Um crescimento desses tão rápido e diferente começou a chamar a atenção e a incomodar bastante as autoridades da cidade. E essa hostilidade toda acaba levando a um ponto de virada fundamental na história. É aquele paradoxo, sabe? O que foi criado para ser um obstáculo, para parar tudo, na verdade se transforma no motor que vai impulsionar a próxima grande fase de expansão. Tudo começa para valer com o primeiro martírio, a morte de um líder chamado Estevão. A partir daí, a perseguição aperta de verdade. E o que acontece? A galera é forçada a fugir de Jerusalém. E aí vem a grande ironia da história. A tentativa de apagar o fogo acabou, na verdade, jogando brasas para todos os lados, espalhando as sementes do movimento por terras completamente novas. E esse padrão, essa ideia de que oposição gera crescimento, aparece o tempo todo no livro. É impressionante. Dá uma olhada nessa tabela, que resume bem a ideia. Todo obstáculo vira uma oportunidade. Estevão é morto, e qual o resultado? A igreja se espalha. Paulo e Silas vão para a cadeia, e o resultado? O carcereiro e a família dele se convertem. E o ápice, Paulo é preso de novo, e isso leva direto para o coração do império, para pregar em Roma. Parece que nada, absolutamente nada, consegue parar essa mensagem. Ok, a partir daqui, a história dá uma guinada. O foco muda. A gente entra na fase final da expansão. A mensagem está pronta para ir para o mundo todo. E para essa missão surge um novo protagonista, uma figura central, o apóstolo Paulo.
Então, a segunda metade de Atos é basicamente a história do Paulo. E a gente está falando de um período de uns 30 anos, mais ou menos. É uma jornada e tanto. A gente acompanha as viagens missionárias dele por todo o Império Romano. E é super legal porque é nesse contexto, durante essas viagens, que muitas das cartas do Novo Testamento que a gente lê hoje foram escritas para ajudar essas novas comunidades com seus desafios. Só que essas viagens para fora do mundo judaico criaram uma tensão enorme, uma pergunta que era tão séria, mas tão séria que ameaçava rachar o movimento no meio. A questão era a seguinte: ok, Jesus é o Messias judeu. Então, uma pessoa que não é judia, um gentil, precisa primeiro se tornar culturalmente judia para poder seguir Jesus? Era uma baita questão. Para resolver isso, os líderes se reúnem em Jerusalém para um grande debate. E a decisão que eles tomam, gente, é revolucionária. A resposta é um sonoro não. Não precisa virar judeu. O que importa, o que une todo mundo, é a fé em Jesus, não a identidade étnica. E essa decisão, uau, ela simplesmente escancara as portas do movimento para todas as nações, de uma vez por todas. Só que tem um porém. Essa nova comunidade, toda misturada, multiétnica, não se encaixava em nenhuma caixinha da época. E isso começou a gerar muita suspeita. Principalmente porque eles diziam que a lealdade máxima deles era a um único rei, Jesus. Pensa bem, no Império Romano, quem era o senhor? Era César. Então, declarar lealdade a outro rei soava como traição. Era politicamente muito, muito perigoso. E é com essa tensão toda no ar que a gente chega na conclusão do livro. E que conclusão! Ela é tão poderosa quanto, eu diria, inesperada. Porque olha que louco. O livro de Atos não tem um final tradicional. Não termina com a morte de Paulo, nada disso. Ele termina com Paulo preso em Roma. Sim, em prisão domiciliar, bem no coração do poder mundial. Mas, mesmo preso, ele está lá, pregando abertamente. E a última palavra do livro, no original grego, é akolitos. E essa palavra significa sem impedimento, sem obstáculos. Que final, hein? A mensagem continua, completamente imparável. E isso deixa a gente com uma provocação final, né? Talvez o livro de Atos termine de um jeito tão aberto porque a história que ele conta, na verdade, nunca terminou. Se a história é sobre um movimento que não pode ser parado, a pergunta que fica não é como ela terminou, mas sim como é que ela continua hoje.